Você que está acompanhando aí, ao vivo, no chat, escreve aí, o que ele é para você? Eu tenho uma lista aqui de coisas que ele é. Vamos continuar. Enquanto você vai escrevendo a sua, eu vou falando a minha. Ele é a porta aberta, mas ele também é a porta fechada. Ele é tudo em todos. Ele é o pão da vida, o alfa e o ômega. Ele é a videira verdadeira. Ele é o Messias, o santo, mediador, o amado e mais belo entre milhares. O carpinteiro, o bom pastor, a luz do mundo. Ele é a luz que ilumina o mundo. A imagem do Deus invisível. Ele é o verbo, ele é a pedra angular. Ele é o salvador de toda a raça humana. Autor e consumador da nossa fé. Ele é o Todo-Poderoso, o Pai Eterno. Ele é o leão da tribo de Judá. O eu sou, o noivo, o unigênito de Deus. Maravilhoso, Emanuel. Ele é filho de Deus. Ele é o Amém. Ele é o Rei dos Judeus. Ele é o profeta. Ele é o Redentor, a âncora. Ele é a brilhante estrela da manhã. Ele é água viva. Ele é príncipe da paz. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Ele é. Espero que você tenha aproveitado para gastar mais esse tempo escrevendo e pensando em quem Ele é, para você. E com isso, eu faço uma pergunta para você. Está lá em João 21, versículo 16. Jesus ele está conversando com os seus discípulos já após a ressurreição. E ele faz uma pergunta. Ele faz uma pergunta para Pedro. E eu queria fazer essa pergunta para você e para mim hoje. Já abriram a Bíblia aí? João 21, versículo 16. O que ele pergunta para Pedro? Tu me amas? Talvez você esteja com outra versão de Bíblia, então esteja, você me ama? Jesus perguntou para Pedro, tu me amas, Pedro? E eu queria fazer essa pergunta para mim e para você hoje. Vamos começar por você. Você ama Jesus? Jesus está perguntando então para você nessa noite. Tu me amas, João? Tu me amas, Maria? Tu me amas, Elisete? Tu me amas, Anderson? Tu me amas, Samuel? Tu me amas, Mateus? Tu me amas, João? Tu me amas, Everson? Tu me amas, Gustavo? Tu me amas, André? Tu me amas, William? Tu me amas, Marcos? Eu citei esses nomes porque são os nomes das pessoas que estão aqui hoje, porque eles responderam sim a essa pergunta. Talvez você questione, é lógico que eu amo, por que você está perguntando isso? Então vamos trabalhar um pouco com essa ideia do lógico. Óbvio que eu amo Jesus. Escreve aí no chat, conforme eu for perguntando. Aproveita aí, participa bastante do chat hoje para ficar uma conversa aqui entre nós. Não ficar só você ouvindo. Eu vou fazer algumas perguntas para você. Aí você vai pensando se é sim ou não. Então a gente vai descobrir exatamente
Qual é essa sua vontade, esse seu amor, essa sua aproximação de Jesus? Quando nós amamos alguém, a primeira coisa que nós queremos saber é: você gosta de pensar nele? Sim ou não? Você gosta de ouvir a respeito dele? Você gosta de ler sobre ele? Você gosta de agradá-lo? Essa é mais complicada, hein? Vamos lá. Coragem. Você gosta dos amigos dele? Você é zeloso pelo nome e pela honra dele? Você gosta de conversar com ele? Você quer estar sempre com ele? O problema, na verdade, é que nós estamos acostumados demais a falar que Deus é amor, que Deus ama, que acima de tudo Deus ama. Deus é Pai, está tudo certo, Deus é amor. Há diversas implicações quando nós só falamos que Deus é amor e esquecemos de falar sobre a nossa resposta a esse amor. A recíproca dessa afirmação de que Deus nos ama é verdadeira? Tem algumas implicações sobre isso. Vamos pensar essa problemática. O amor a Cristo, antes de mais nada, ele é um companheiro da fé salvadora. Sem amor a Cristo, você não é salvo. Desculpa falar, mas não é salvo. O amor a Cristo é a principal motivação para se trabalhar para Cristo. E é por isso que eu citei o nome desses irmãos aqui. Porque ninguém trabalha para Cristo se não amá-lo. O amor a Cristo é o ponto sobre o qual devemos ensinar os nossos filhos desde criança. Para manipular, não, para ensinar para ele qual que é o fundamento, a base de toda a existência humana. Não é da fé. Eu não estou falando de religião, estou falando da existência humana. O amor a Cristo é o ponto de convergência comum entre todos os crentes, os cristãos, de todos os lugares, de todos os tempos, de todas as denominações. Se alguém é crente, o que ele tem em comum com o outro, necessariamente, é o amor em Cristo, a Cristo. Por fim, muitos falam que querem ir para o céu. Deixa eu perguntar aqui para vocês. Você quer ir para o céu? O amor a Cristo é a única coisa em comum que teremos no céu e certeza de que teremos no céu. Se você não ama Cristo, vai fazer o que lá? O céu é sobre amar a Cristo. Mas você fala, ok, mas o que isso tem a ver com a minha vida? Olha, você sendo cristão ou não, crente ou não, você tendo a sua religião ou não, isso não vai te levar a nenhuma salvação. Isso não vai resgatar a sua alma. Isso não vai te levar para o céu. Não vai te dar a vida eterna. Religião nenhuma leva ninguém a lugar nenhum. Bom, algumas levam, mas isso é uma outra história. E é um lugar não muito agradável. Vamos pensar um pouco sobre esse domingo que estamos estudando, trabalhando na igreja, sobre a questão da Reforma Protestante. Em 1517, 31 de outubro, um monge
prega numa porta de igreja, um professor, ele coloca na porta de uma igreja algumas ideias, 95 teses, e começa para tentar levantar uma discussão sobre isso. E essa data ficou como marco, o qual vamos lembrar agora no dia 31 de outubro, na próxima sexta-feira. Ok, muitos de vocês acham que é o Halloween. Desculpa, mas a história diz outra coisa. A não ser, é claro, que você ame outro Deus que não o nosso Deus. Mas esquece isso, eu não estou aqui para pegar no pé de ninguém sobre isso, não. Isso daí é problema seu com Deus. O que eu queria falar para vocês é assim, por que a reforma aconteceu? O que motivou a reforma? Qual foi o motor, a mola propulsora da reforma? O que inconformou Lutero e os demais reformadores? Ora, os historiadores vão falar que foram questões políticas, sociais, foram questões da vida cotidiana. Reis, poderes, Roma, o papado, as guerras, a necessidade de dinheiro, isso. Os teólogos, os estudiosos da teologia vão falar que, olha, teve a questão das indulgências, teve a questão das inconsistências no ensino, das ideias erradas e da teologia problemática e da questão da autoridade de Roma em relação à igreja. Então os protestantes a minha proposta é que cada reformador, desde os pré-reformadores até os que viveram muitos anos depois de Lutero, em outras reformas que foram necessárias, eles responderam a essa pergunta que Cristo fez. Tu me amas? Quando você responde a essa pergunta de forma afirmativa, entendendo todas as implicações do sim, naturalmente você vai ficar inconformado. Naturalmente você vai querer protestar contra o mundo que está à sua volta. Naturalmente você vai buscar a justiça do reino de Deus. Mas antes, vamos entender então que preço é esse. Ora, a pergunta é, tu me amas? Então, o que é amor? Você, jovem apaixonada, rapaz que busca um casamento, sabe o que é amor? Não sabe? Amor é aquele sentimento agradável que você tem pela sua ou pelo seu pretendente. Eu ia citar os maridos e as esposas, mas alguns já não estão praticando muito essa ideia de amor, que na minha opinião deveria ser para a vida toda. Não vou entrar nessa questão. Mas atente, não é desse amor que nós estamos falando. Vem aqui comigo. O que diz lá em João 14, 21? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me obedece? É isso que está escrito lá? Então vamos lá. João 14, 21 diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Mas não é só aí. João, lá na sua primeira carta de João, lá no finalzinho do Novo Testamento, capítulo 5, versículo 3, diz assim: porque este é o amor de Deus. Este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Como assim? Peraí, estava falando ali do amor apaixonado, tu me amas, eu faço qualquer coisa por você, eu faço loucuras por Jesus, eu falei lá assim.
em todas as perguntas que fizemos no começo, está lá no chat registrado. Sim, sim, sim. Sim, eu amo Jesus. Ok. Você obedece? 2 João, versículo 6, ainda diz assim: o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Veja, João é aquele mesmo apóstolo que escreveu que Deus é amor. É ele que está falando, tanto no Evangelho quanto nas cartas, que amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos. Então, primeira coisa que nós precisamos relembrar é que amor, não, nesse caso, quando Jesus pergunta para você sobre amor, não é um amor de, estou apaixonado. Mas é um amor de, sim, eu quero lhe obedecer, eu quero te seguir até o fim. Eu quero assumir todas as consequências, Jesus. É esse tipo de amor que eu disse sim na pergunta que eu achei que não era. Bom, mas ainda você está perguntando como que eu encaixo isso com a reforma? Bom, calma, a gente vai chegar lá. Em Romanos 12, versículo 2, nós temos a seguinte afirmação: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E o que isso tem a ver com amor? Ora, amor é obedecer a Deus. Obedecer como? Não se conformando, para que conheceis o que? A vontade dele. Então vamos continuar nessa linha de raciocínio. Tu me amas? Essa é a pergunta que eles ouviram. É a pergunta que vocês estão ouvindo hoje. A pergunta que eu estou ouvindo. Então me obedeça. Tu me amas? Então se conforme. Mas não se conforme para ser igual a qualquer um. Se conforme para conhecer a agradável e perfeita vontade de Deus. 503 anos, se minhas contas não estiverem erradas, de reforma protestante. Mas um autor conhecido nosso escreveu assim: 500 anos da reforma ou de reforma? O que vocês acham? Aproveita aí já. Usa o chat hoje, gente. Escreve lá. Eu acho que são 500 anos da reforma protestante. Ou não, eu acho que são 500 anos de reforma protestante. E não, isso daqui não é o você decide. É você coloca a sua opinião para que nós trabalhemos com essa ideia. Qual a diferença do da e para o de? 500 anos da reforma é alguma coisa que aconteceu. Olha, faz 50 anos que, sei lá, alguma coisa aconteceu. Então nós estamos comemorando o aniversário de 50 anos do fulano. Fulano então nasceu 50 anos atrás, certo? Certo, ok. Faz 503 anos que ocorreu a reforma, 503 anos da reforma. O problema é que a reforma, ela não era algo que tinha que acontecer no momento e ali parar. Ela veio acontecendo e permaneceu acontecendo e ainda está acontecendo. Você e eu talvez não tenhamos nos dado conta disso. Por quê? Porque estamos fora da reforma. Veja, 503 anos de reforma. E eu não estou nessa reforma? Ou eu estou? A resposta para isso nós vamos entender agora. Você é conformado ou inconformado? Você é conformado ou inconformado?
que diz lá em Romanos 12, 2? Não vos conformeis. Ok, mas você está enrolando e não está chegando no ponto. Vou chegar agora. Como você sabe se você é inconformado? A resposta está lá em João, versículo 15, capítulo 15, versículo 19. Corre lá, João 15, 19. Vamos ver a resposta, se você é conformado ou inconformado. Não vai ficar bravo comigo depois, hein? Se você não quiser ver, então vira para o lado aí, tampa o ouvido agora, não abre a Bíblia. Mas o que diz lá? Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como? Todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos ama? É isso? Por isso o mundo vos odeia. Ora, se o mundo te odeia, então você é um inconformado. Se o mundo, até que acha você bonitinho, se o mundo te trata bem, se o mundo não persegue a igreja, então a igreja está conformada, não inconformada. E aí, como é que a gente faz? Então a igreja parou de passar pela reforma? Não tem mais reforma? Acabou? Você quer mesmo continuar nessa reforma? Você quer ser inconformado? Você quer responder o sim autêntico para a pergunta, tu me amas? Então haverá perseguição. O problema nosso hoje, que nós achamos que temos perseguição, porque de vez em quando aparece na mídia uma reportagem falando mal de algum pastor, ou de algum isso, de algum ministério. Sabe o que é o problema? Geralmente aparece por algum escândalo, por algum pecado. Eles tentam achar algum pecado ali, ou acham, enfim. A igreja, ela acaba sendo perseguida, entre aspas, por coisas erradas que ela está fazendo. Eu falo, peraí, para tudo. Para. Como a igreja é perseguida por coisas erradas que está fazendo? Tem alguma coisa muito errada aí. Com a igreja. Não estou falando da igreja do João, ou do Ciclano, ou do Beltrano. Estou falando com a minha igreja, com a sua igreja. Você é a igreja, eu sou a igreja, juntos formamos a igreja. E por que a igreja só é criticada quando faz alguma coisa errada? Por que eles não estão perseguindo a gente? Por quê? Você quer mesmo essa reforma? Para a verdadeira e contínua reforma, nós precisamos apenas de uma coisa: santidade. A morte do eu. Simples. Só assim nós começaremos a ser perseguidos pelos motivos corretos. É simples assim. Você quer pagar o preço? O problema, gente, é que nós precisamos desesperadamente de continuar a reforma protestante. O mundo depende disso. A nossa civilização depende disso. Se ninguém levantar as bandeiras da reforma hoje, quem vai levantar? Quem vai fazer diferença no mundo? Quem vai ser sal? E para isso precisamos ser inconformados. E para ser inconformado, precisamos então ser odiados pelo mundo. O que legitima a nossa inconformidade é quando nós realmente dizemos sim à pergunta. Que pergunta? Tu me amas? Tu me amas? Pergunta Jesus para você. Sabe que
Quando nós falamos sobre essa inconformidade, lembrando de Romanos 12, falando de experimentar a vontade de Deus, isso me remeteu às orações que Paulo faz para algumas igrejas. Então, por exemplo, na igreja, para a igreja de Colossenses, lá no capítulo 1, versículo 9, ele começa falando assim: por essa razão, também nós, desde o dia em que ouvimos falar de vocês, não cessamos de orar por vós e de pedir. Pedir o quê? O que ele pede para aquela igreja? Que transbordeis do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Paulo pede para que eles entendam a vontade de Deus, tenham discernimento. Lá em Efésios 1,17, ele continua a sua oração: para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda o quê? Espírito de sabedoria e de revelação. No quê? No pleno conhecimento dele. Ora, voltamos ao mesmo ponto? Para eu ser inconformado, a consequência de eu ser inconformado é eu conhecer qual a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Paulo ora para aquelas igrejas, falando assim: que Deus ele ilumine o seu coração, que Deus te dê sabedoria, te dê entendimento, que abra a sua mente. Eu só peguei duas ali das orações, porque Paulo entendeu que a inconformidade vem de ter pleno conhecimento de Deus, daquilo que ele nos revelou, de ter discernimento, de entender aquilo que ele quer da sua igreja. Lutero entendeu, pagou o preço por isso. Quer falar de pagar preço? Vocês já ouviram falar dos mártires? Tem um livro chamado Livro dos Mártires. Começa a ler ali, pouco depois do começo, ali, quase na metade, começa a ler esse livro dali para frente. São os mártires pós-reforma. Aí você vai entender o que é o negar-se a si mesmo. Falar sim para Jesus, independente das consequências. Só podemos, de fato, começar a entender a vontade de Deus quando nós falamos o sim para a pergunta: se tu me amas. Então eu não estou criticando quem escreveu lá no chat no começo sim. Esse é o primeiro passo. Você já deu o primeiro passo. Você falou sim. Deu o próximo passo. Mas não esqueça do custo. Porque em Marcos 8, 35, ele deixa meio que claro qual o custo. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por causa de mim, lembra? Mártir, perder a vida, tem alguma conexão? Pois é. Quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Muitos dos reformadores e dos pré-reformadores cumpriram com perfeição essa questão. Foram enforcados, foram queimados, foram perseguidos até a morte, foram atacados por soldados, viveram em prisões, encarcerados. Sabia que o Peregrino, o livro de John Bunyan, falando de reformadores, temos que citar alguns, não é? Esse famoso livro que talvez tenha sido, segundo alguns especialistas, é o segundo livro mais lido, mais vendido da história da humanidade, perdendo apenas para a Bíblia. Sabia que ele escreveu esse livro na prisão? Estava preso. Deus usa até o que nós achamos que é uma grande desgraça para o bem. A questão é: você está disposto a perder a sua vida e de repente então Deus te usar? E por fim, eu acho que nós precisamos, como igreja, como indivíduos dentro dessa igreja, como irmãos, e aqui eu falo para os da casa, você
que é da Manaim, que sabe como nós temos ensinado esse ano muito sobre o que é ser uma igreja que vai para o lado de fora dos portões e faz a obra, ajudando, ensinando, apoiando. Está na hora de nós escolhermos uma inconformidade. Com que você e eu vamos nos inconformar? Escolhe aí. Aliás, você pode aproveitar e escreve no chat. Garanto que eu não vou cobrar de vocês depois. É só uma forma de você já ir pensando. O que será que Deus, o Espírito Santo, vai colocar no seu coração para você se inconformar? Não se engane. O Espírito Santo, ele fala com seus filhos. Você respondeu sim. Não respondeu? Então ele vai começar a mexer no seu coração. Ele vai trazer causas sociais. Ele vai trazer vidas que estão se perdendo. Ele vai trazer aquele seu dom para aflorar. Se o seu dom é de ensinar, que ensine. Se o seu dom é de cuidar, que cuide. Se o seu dom é de pastorear, que pastoreie. Se o seu dom é de ser diácono, que seja diácono. Ah, mas a igreja não está abrindo. Ué? E precisa vir para a igreja para ser diácono? O que os diáconos fazem? Vai estudar o seu dom e fazer lá fora. Você não precisa da porta aqui da igreja para se tornar diácono. Você veste a camisa de diácono só quando entra, quando sai não é mais diácono? Você, membro, mas eu cuidava do viveiros das crianças. E as crianças não existem mais? Elas não vêm aqui, ok? Mas elas deixaram de existir? Use a sua criatividade. Com o que Deus vai te conformar? Com o que o Espírito Santo vai te conformar? Escreve aí no chat. Coloca aí. Vai abrir no seu coração. Participa do culto. Participa do louvor. Participa. Porque Ele é. E é só porque Ele é que Ele pode fazer a pergunta: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Louve agora. Enquanto você ouve esse louvor, minha sugestão é que você repense na sua resposta. E conforme a sua resposta for repensada, você precisa começar a compartilhar isso com irmãos. Você precisa ter comunhão com os irmãos. A comunhão, ela é talvez uma das coisas mais importantes que muitos estão perdendo a grande oportunidade de ter só porque estão à distância. Você não precisa estar fisicamente na mesma sala de uma pessoa, no mesmo ambiente, para ter comunhão com ela. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Nós tivemos hoje pela manhã uma aula, e na semana passada também foram 2 aulas, só falando sobre comunhão. Uma das marcas da Igreja Viva. A comunhão, eu sei, ela exige essa resposta também. Desculpa, mas não existe comunhão sem responder essa pergunta. É pesada, é difícil, eu sei. Mas quem disse que o Evangelho é fácil? Quem disse que o Evangelho é fácil? Talvez aí os que preguem um outro Evangelho. O Evangelho de Jesus, ele requer santidade, ele requer morte do eu, ele requer transformação. Está na hora, talvez, da igreja começar a ensinar mais sobre santidade, cobrar mais dos irmãos sobre viver uma vida reta e íntegra diante de Deus.
talvez esteja na hora de começar a pegar pesado mesmo, porque a porta é estreita. A porta não é larga, a porta é estreita. A porta larga leva para outro caminho. Ai, mas eu tenho as minhas lutas, as minhas dificuldades. Todos nós temos. Todos nós temos. Mas faz parte da caminhada cristã a busca da santidade, como resposta àquilo que ele fez, como resposta àquilo que ele é, como resposta à pergunta: tu me amas? Tu me amas? Eu realmente não sei como você vai reagir a essa pergunta. Mas o desejo do meu coração é que você entenda que só com o sim você pode ser um verdadeiro inconformado. Só com o sim você vai realmente começar a conhecer um pouco de quem ele é. Só um pouquinho de quem ele é.